O índice que reajusta aluguéis caiu pelo segundo mês consecutivo no país. Pode ser a chance de conseguir um desconto no preço. Sobre este assunto, a gente conversa com o advogado especialista em direito imobiliário, Gilberto Kenning. Falei certo? Falou certo. Perfeito. Certíssimo. Muito bem, olha só, seja bem-vindo mais uma vez para a gente com prazer. essa boa notícia aí para quem... já vou começar. Se eu já estou no aluguel, eu consigo renegociar, de repente, essa situação? Porque ninguém quer ficar com o apartamento parado, dizer, ó, eu vou embora. E não está fácil, o mercado não estava fácil, pelo menos. Nós temos que pensar o seguinte, locação há interesse de dois lados. Exato. Né? O locador, que é aquele que tem o imóvel disponível, ele precisa colocar esse imóvel em locação, ele precisa fazer com que esse imóvel seja ocupado. Parado é prejuízo. É prejuízo. Não, além de prejuízo, é risco de invasão, é depredação, é uma série de coisas. Então, ele precisa colocar. Aquele interessado, o chamado locatário, também precisa morar. Ele tem que achar um local que tenha condições de habitar e que esteja dentro da sua renda. Sim. Então, tá. Então, nós temos dois interesses que convergem. Ora, se os interesses convergem, só tem um jeito, conversando. Se não, conversando a gente se entende. Se entende. E realmente se entende. Às vezes é questão assim, de detalhe, né? Cede um pouco, cede outro, Sim. e nós chegamos. E agora é o momento. E a gente vai saber por que agora é o momento, Gilberto vai contar para a gente. Lembrando, se você tem alguma dúvida, quer alguma dica com o nosso especialista, 99588-2374, 99588-2374, mande a sua pergunta pelo WhatsApp, até mesmo o que pode, o que não pode, dentro do seu contrato. Mas antes vamos entender o momento, né? Qual é o índice que reajusta, né, os contratos, para a gente ter uma ideia, e qual foi essa queda apresentada? Ela é significativa? Bom, primeiro as pessoas pensam que o único indexador é o IGPM. Isso, na verdade, não é assim. Podemos contratar outro indexador, desde que esse indexador reflita a inflação, a perda do poder de compra da moeda de forma global, nacional. Não posso pegar setorizado. Sim. Né? Bom, então, o IGPM é o que mais reflete a ideia de inflação. Por isso que há muito tempo se adota esse índice. Hoje, o IGPM vem numa queda. Né? Eu até trouxe aqui uma evolução, só para dar uma ideia, não sei se dá para nós percebermos aqui. Sim, mas ao longo dos meses. Mas nós saímos aqui de maio de 2016 de um reajuste de 11,09 ao ano para um reajuste agora de 1,57. 1,57 ao ano. Ao ano. O que significa isso? Significa que nós realmente temos aqui uma queda no reajuste, porque o IGPM efetivamente está em queda. Então, dentro desse contexto, é o momento de conversar. O locador, se acha que está pouco, tem que conversar com o seu inquilino, dizer, olha, está fora do preço de mercado, e o inquilino, por sua vez, também. Né? A gente vem num momento, né, em que o antigo governo, né, o governo Dilma, e o governo Lula, começa o processo no governo Lula, com muitos incentivos, projeto Minha Casa Minha Vida, o financiamento na Caixa, em um determinado momento, depois as regras mudaram recentemente, depois mudou de novo, voltaram a facilitar, mas durante um bom período a Caixa facilitou o financiamento, né, o Minha Casa Minha Vida também mudou agora, já no governo Temer, ampliando as suas faixas. Esse movimento na economia, incentivando a casa própria, ele acabou mudando, na tua experiência de mercado, ele acabou mudando o mercado de aluguéis, ele sofreu com isso, ficaram apartamentos vazios? Efetivamente, as pessoas começaram a pensar em comprar, aquelas pessoas que não podiam no passado começaram a comprar, isso é bom. Né? Mas a grande questão é o seguinte, isso não afeta, vamos dizer assim, extremamente esse mercado. Porque o que nós temos, Porto Alegre, vamos falar em Porto Alegre. Porto Alegre nós temos uma população que vive em imóveis não formais, vamos assim dizer, subhabitações, que hoje é em torno de 13%. É 200 mil habitantes morando em subhabitações. É esse habitante que está indo para Minha Casa e Minha Vida. Sim. Né? Esse habitante é que vai para lá. O mercado de locação, não. Esse mercado já é um pouquinho diferente. Não atinge tanto.
Claro, sempre há os que eventualmente estão numa margem um pouquinho melhor, foram para Minha Casa Minha Vida e saíram da locação. Mas isso o mercado se ajusta. Se ajustou. Se ajusta. Agora, para o investidor, por exemplo, muita gente comprou na planta imóveis, apartamentos especialmente, né? E com o objetivo de alugar, com um investimento, uma renda. Mas aí é por causa do mercado, por causa da economia de um modo geral. Sim. A economia de um modo geral perdeu força. E aí o mercado de locações também tem que ceder. Mas havia aí, vamos dizer assim, dos últimos anos, uma espécie de gordura que deu para trabalhar. Ainda é um bom Ainda investimento. é um bom investimento. É exatamente mesmo? Isso. Ainda temos, então, para que ele não se assustar. Tipo, agora Não, não vou investir não, mais não, imóvel não, porque tem que está muito investir, barato claro. para alocar. Tem que ver se comprou bem, se não comprou bem. Ah, claro. Aconteceu muito pessoas que compraram no auge ali e agora não conseguem desovar o seu estoque, vamos assim dizer, porque mudou o cenário, né? Bom, agora vamos partir para uma outra área que pouca gente lembra, né? A gente está falando muito de casa, a pessoa aluga para morar, mas muita gente aluga para o seu negócio. Um levantamento divulgado pelo Jornal Nacional afirma que quase 25% das salas comerciais estão vagas. Nesses imóveis há mais ofertas e aí passa um pouco pela crise, né? Muita gente fechou as portas. Muita gente. Aliás, basta nós olharmos a cidade com os olhos de verificar, de ver isso, né? Com os olhos de procurar esse fato em si, né? Porto Alegre, e falo Porto Alegre porque é onde eu mais convivo, há bairros que lojas desocupadas umas ao lado da outra. Cito a Assis Brasil. Sim. Tu vai hoje na Assis Brasil, é uma coisa terrível. Quem é investidor do mercado imobiliário diz, o que fazer agora? Por quê? Por causa da economia. Sim. Tem muito imóvel. E aí a gente pode encontrar uma boa oportunidade de talvez, se você acha que teu aluguel está caro, né? Eu posso migrar para uma outra localização e negociar melhor. Pode migrar, mas eu digo que, de repente, ao invés de migrar, conversa com o locador. Antes, porque vai ter um custo. Claro, porque tu migrar numa atividade empresarial é onerosa. Aí tu vai levar em consideração isso no tempo que tu vai ficar, às vezes não compensa. E o locador, por sua vez, também não quer perder o inquilino. Então, a negociação é a melhor alternativa. Primeira dica, negociar. Negocia, vai lá, conversa com eles. Tá caro e tal, tem outros pontos melhores. E eu tenho certeza que o locador que conhece, que sabe, que vive daquilo ali, ele vai conversar e vai acertar. Bom, agora dicas para quem nunca fez locação, para a gente ter uma ideia, né? O que a gente precisa ter ideia dentro do contrato, as questões que a gente tem que respeitar. Questão da caução, isso é legal, funciona? Ou até mesmo na saída do imóvel, como é que a gente tem que deixar ou combinar já previamente com o contratante, né, com o locatário, na verdade? Olha, se eu for sair daqui, eu tenho que fazer tal reforma, essas coisas para deixar... Vamos pensar assim, ó. A locação é de interesse de ambos. Tá. Né? Bom, mas o locador, ele entrega o seu patrimônio. Então, por isso ele pede normalmente garantias. Olha, quais as garantias? Bom, ele pode pedir fiança, ele pode pedir uma garantia real, uma caução em imóveis, né? Ele pode eventualmente aceitar o seguro-fiança e eventualmente também pode aceitar dinheiro, caução em dinheiro. O problema da caução em dinheiro é que a caução em dinheiro só pode ser de até 3 meses. E isso, em verdade, não é suficiente para garantir todos os encargos da locação, que envolve o quê? Aluguel, mas também os reparos do imóvel. Sim. Então o mercado, de um modo geral, não gosta dessa garantia, porque ela é insuficiente. Né? Eu até diria o seguinte, se alguém está pensando em pegar em caução em dinheiro, é melhor não pegar nada. Nada. Por quê? Porque ao não ter garantia e eventualmente o inquilino não pagar o aluguel, ele tem aquilo que nós chamamos de liminar. Sim. Porque a legislação hoje permite, então, que o locador que tenha uma locação, né, em que o inquilino não está pagando, ele possa ajuizar uma ação de despejo e, ao invés de esperar todo aquele procedimento que é longo, que é moroso, ele pede uma liminar. Sim. E o juiz tem que conceder essa liminar. Bom, eu tenho a pergunta da Luísa, de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Luísa. Ela diz o seguinte: imóveis da faixa MCMV são boas opções de compra para investimento? Fração imobiliária é um bom investimento?
Pois é, aí depende muito, né? Depende muito do que nós estamos falando. Existem empreendimentos que se compram efetivamente fração. Antigamente tinha os timeshares, esse tipo de coisa. Vai depender do local, vai depender de uma série de coisas. Eu diria o seguinte, comprar imóvel é sempre um bom negócio, desde que tu pague um preço razoável na saída. Porque se tu paga um preço elevado, não adianta, né? Tu vai chegar lá adiante e vai perder dinheiro. Bom, para fechar, tá? Eu quero, para a gente ter uma ideia, uma dica bem prática. Vou trazer um exemplo e tu me diz até quando eu posso ir numa boa negociação com a tua experiência. Por exemplo, um imóvel que custe R$1.000 o aluguel, tá? R$1.000. O que é bom a gente oferecer para também não cometer uma loucura e já fechar a negociação dizendo, tu tá louco, né? 10 pila não dá para pagar o aluguel. Vamos imaginar o seguinte, qual é a média de preço de aluguel de um apartamento de um dormitório? Média. 800, 850. Tá. Né? Por aí, média, considerando, tem alguns bairros que o aluguel vai a 1.500, tem outros bairros que o aluguel vai ficar em 700, 600, enfim. Né? Então, nós temos que trabalhar com essa perspectiva. Qual o bairro que eu estou? Aonde quero? Se eu oferecer, nesse teu exemplo, R$1.000, o aluguel é R$1.000 e eu oferecer 800, de repente vem uma contraproposta de 850, 900 e eu fecho. Sim. Então, é o jogo da negociação. Muito bem. Uma negociação sadia, aquela que é boa para os dois lados, né? Não é só eu querer ganhar. Se não for, não se chega a lugar nenhum. Né? Mais adiante alguém vai reclamar e ou o inquilino vai sair ou não vai pagar o aluguel. E vai perder aquela barbada. Vai perder. Gilberto, muito obrigado. As dicas são sempre bem-vindas e fala com uma clareza impressionante. Muito obrigado. Estou à disposição. Seja sempre bem-vindo. Estou à disposição. Vamos lá, vamos pagar o aluguel justo, né?